Sejam muito bem-vindos, né, ao primeiro episódio da temporada de 2023 do Ponto de Virada Cast. Hoje eu tô aqui com a Tarsis e, como de costume, eu vou pedir para que ela se apresente, né, porque graças a Deus nossos convidados geralmente têm muitas formações, muita coisa para contar, então para não correr o risco de esquecer alguma coisa, Tarsis, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para a galera do Ponto de Virada. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui falando com você, com a sua audiência. Bom, sou a Tarsis. Profissionalmente sou contadora, sou advogada, estou à frente hoje de um escritório de contabilidade, sou business coaching, tenho também uma sociedade com um clube de empreendedorismo feminino, que é o Clube Saber Mulher, onde a gente leva todo esse propósito empresarial para a vida das mulheres empreendedoras. Então, profissionalmente, essa sou eu. Ah, muito legal. Tem muita coisa para contribuir conosco. Tarsis, vou começar, né? Como eu falo muito de transição de carreira e gosto de trazer alguns assuntos mais técnicos também. Tem muita gente que fala, né, que a contabilidade do jeito que a gente conhece vai deixar de existir. Você, como, né, uma empresária, além de todas as formações, uma empresária, o que você acha disso, né? Uma pessoa que às vezes está na contabilidade, está meio insatisfeita com os resultados, ou até está estudando contabilidade, mas meio sem perspectiva. O que você acha disso, né? Na verdade, a contabilidade já está mudando. Essa é uma realidade que já está acontecendo, né? Nós temos as obrigações legais e obrigatórias que uma empresa tem e que precisa ser feito. E eu acredito que isso não vai mudar, que essa obrigatoriedade vai permanecer. Então, todos os empresários precisam sim de um contador para cumprir com essa parte legal. E o que eu vejo que está acontecendo, Thaís? Um movimento que está acontecendo que, aos meus olhos, é muito legal. Os próprios empresários estão entendendo que eles podem e devem explorar o seu contador, não só para fazer o que é obrigado a ser feito, sim, mas para contribuir na tomada de decisão da empresa. Então, existem muitas decisões que você precisa tomar diariamente dentro do seu negócio, que o seu contador pode sim contribuir com você. E as pessoas hoje estão buscando mais o contador, eu vejo isso nos meus clientes, especialmente os clientes mais jovens. Eles estão buscando cada vez mais o contador para essa tomada de decisão dentro dos seus negócios. Então, assim, tô pensando em dar um passo além, em buscar um cliente no exterior, quais os cuidados que eu tenho que ter. Então, assim, eu vejo que a mentalidade dos empresários, com os olhos para o contador, ela está mudando nesse sentido de eu tenho no meu contador um apoiador do meu negócio. Com certeza. E não apenas um emissor de guias, né? Eu não tenho que pagar só para ele me mandar as guias para eu pagar no final do mês, começo do mês, enfim. Então, assim, esse movimento já está acontecendo. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, até antes de iniciar o seu negócio, já estão em busca de um contador para já começar com a formalização certa, com a legalização certa. Então, assim, é um movimento que já está acontecendo e que a gente tem que estimular realmente os empresários a olharem para o seu contador com esse olhar de é um apoiador do meu negócio. E é muito legal isso, né? Porque as pessoas, se nós olharmos com um olhar de aspas, escassez, vai achar que a profissão está minguando, quando na verdade ela está ganhando mais espaço e mais poder. A diferença é aquele contador tarefeiro, né, o emissor de notas, isso, o que está preocupado só com o balanço, só aspas, né, porque é muita coisa, só com a questão do imposto de renda, ele vai ficar para trás. Agora, aquele que se posiciona como um consultor estratégico, né, um parceiro estratégico, se coloca à disposição, olha, expansão, alguma outra tomada de decisão, comprar um insumo, tá em promoção, meu insumo vem da China, eu quero comprar num grande volume, faz sentido? Deixa eu consultar o meu contador para ver se é um movimento interessante ou se não é, né? Se compensa pagar à vista ou se compensa eu tomar essa decisão de uma maneira diferente, ou tomar crédito, né? Muitas vezes o tomar crédito não é ruim se feito de maneira responsável, se é para eu comprar um maquinário, se é para eu expandir o meu negócio, se eu tenho um retorno previsto num prazo interessante. Então, tudo isso, né? Exatamente. O que acontece? O empresário, ele não tem obrigação de saber tudo isso. Ele não tem a obrigação de saber qual é a melhor estratégia para ele comprar, para ele... Ele se preocupa com a atividade, com o core business dele, com a atividade principal do negócio dele. Sim. Então, ele precisa, na verdade, é uma necessidade, ele precisa buscar esse apoio justamente
para que ele tome as melhores decisões, para que ele tome as decisões certas. Teve uma expressão que você acabou de usar, que é o consultor. Então, essa expressão contador-consultor, ela já vem sendo difundida no mercado de contabilidade já há algum tempo e é exatamente isso. Porque assim, ó, como que eu vejo? Tem cliente que ele quer um contador emissor de guias. Sim. Ele quer, entendeu? Ele faz as coisas do jeito dele lá e ele quer um contador emissor de guias. E geralmente é aquele cliente um pouco mais velho, um pouco mais tradicional. Sim. Os clientes mais novos, especialmente com atividades mais modernas, tecnologia, o pessoal de tecnologia, os meus clientes de tecnologia são clientes que me procuram muito. Sim. Que a todo momento estão falando comigo. Por quê? Porque a todo momento surge uma coisa nova. A todo momento surge uma oportunidade nova. É uma área em que tudo acontece de uma maneira muito dinâmica e com situações que muitas vezes eles não sabem como se comportar. Essa questão de clientes no exterior é muito comum. Quer dizer, você contrata um profissional lá da área de tecnologia, lá de outro país. E como é que fica a parte trabalhista? Como é que fica a parte de legalização? Então, essa expressão, né, voltando nesse assunto, a expressão de contador-consultor é uma expressão que está sendo muito difundida e que, na prática, é exatamente isso que vem acontecendo. E aí, juntando o assunto, esse sentido de estudar, e não é mais estudar contabilidade, é estudar business, é estudar negócio, é estudar mercado, é estudar nicho, é estudar, entendeu? É o contexto do negócio. Entender de gente, saber se aquele cliente que é mais tradicional, se você chamar ele para um café no escritório, se ele pode ficar mais sujeito, às vezes até numa empresa familiar, né? Às vezes o pai, o dono do negócio, ele tem a cabeça mais tradicional, mais fechada, mas chamando esses tomadores de decisão para um café no seu escritório, às vezes você consegue até ampliar o seu contrato. E fica todo mundo feliz, fala assim, caramba, eu não sabia que eu precisava tanto de você assim. É isso. Isso se estende para todas as profissões, né? Com certeza. É você partir de você, explicar para o seu cliente, então o contador explicar para o seu cliente as maneiras como ele pode contribuir com o negócio do cliente, né? Porque muitas vezes nem o cliente sabe, ele já está habituado, ele vem já de uma jornada de escritório de contabilidade emissor de guia e nem ele sabe de todos esses benefícios, né? E muitas vezes você levar para o seu cliente também, Thaís, isso é muito comum, eu vejo muito lá no meu escritório, o sentido de esclarecimento. Então, tem algumas questões pontuais e, às vezes, até básicas, né? Que o cliente não se atenta no dia a dia. De novo, eu vou repetir, o cliente está preocupado em executar aquilo, a atividade principal do negócio dele. Então, tem algumas questões até legais e questões assim de até fiscalização, porque os contadores precisam realmente estar preocupados com isso, né? Que você precisa alertar e abrir os olhos. Então, essa questão de chamar para tomar um café, muitas vezes é para você alertar. Você está prestando atenção nisso? Você está prestando atenção naquilo? Você está observando essa tendência? Por isso, essa relação entre empresário e contador, ela tem que ter uma certa intimidade, ela tem que ter uma certa proximidade, né? Porque no passado já aconteceu muitas vezes a declaração de imposto de renda, pessoa física, ela é anual. É uma vez no ano que você faz. E no momento da declaração, eu descobri que o cliente fez isso, fez aquilo. Quer dizer, coisas que se nós estivéssemos em contato, conversando, a gente talvez teria feito de uma outra maneira, se preparado melhor para a situação, entendeu? Então, assim, é o empresário realmente ter essa consciência de que é um braço, pensa no teu escritório de contabilidade como um braço do teu negócio. Você tem lá o departamento comercial, você tem o departamento de vendas, o departamento de sucesso do cliente, o departamento de estoque, de compras, de financeiro, e você tem um departamento contábil. Sim. Eu não estou dentro da tua empresa, mas eu sou um braço do seu negócio, então eu preciso estar ali contextualizada de tudo que está acontecendo dentro da tua empresa. E é muito legal, o Tarsis, porque muitas vezes, né, o empresário, em especial o pequeno empresário e até o MEI, ele está preocupado em ganhar dinheiro, ele está preocupado em executar, né? Demora um pouco até ele conseguir sair da execução, que é aquela famosa frase, né? Espera, se você está fazendo o seu negócio sobreviver, quem está fazendo ele ganhar dinheiro de verdade? Exatamente. Então, demora um tempo ali de maturação,
para esse profissional sair do modo sobrevivência e sair e subir um nível, digamos assim. E quando ele tem, né, nós sabemos que tem um investimento, ninguém trabalha de graça, né? Então, para eu ter um escritório de contabilidade, eu preciso me organizar financeiramente para honrar ali com os honorários, mas quando a pessoa tem a oportunidade de já desde o MEI ter um contador parceiro, a coisa fica muito mais fácil, né? Eu sou o tipo de pessoa... Gente... Né? Eu sei que não é para mim, eu sei que eu não tenho afinidade com essas competências, então eu sou o tipo de pessoa que desde o começo eu abri o meu MEI, hoje eu não sou mais MEI, mas eu abri o meu MEI com o contador. Com o contador. Eu vou usar esse seu exemplo para contextualizar uma situação. Primeiro, empresário não faz só o que gosta, empresário faz o que precisa ser feito para o sucesso do negócio dele. Exatamente. Parte do sucesso do seu negócio é uma contabilidade alinhada, uma contabilidade regular. Olha do que nós estamos falando. A gente nem está falando ainda do contador consultor. A gente está falando de uma contabilidade alinhada, regular, correta e tudo mais. A questão do MEI hoje, ela foi assim... Até na questão trabalhista, ela foi muito difundida de uma maneira equivocada. Então, as pessoas entenderam a terceirização da mão de obra com a abertura de MEI. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi um movimento que eu percebi que, de maneira geral, no mercado, isso aconteceu. Então, a gente teve um boom de MEI, a gente teve uma explosão de MEI, que muitas vezes esses MEIs não estão preocupados com essa regularização, com essa normatização, que é fundamental até para que você não seja convidado pela Receita, para que você se explique. Então, vamos falar de um clássico aqui, de um problema clássico de MEI. Extrapolação do faturamento. Sim. Que muitas vezes... Problema bom, né? Problema bom, mas que muitas vezes eu recebo um cliente lá no escritório que sequer... prestou atenção. Muitas vezes não é má fé do empresário. Ele, igual você acabou de falar, ele envolvido na operação, foi trabalhando. Quando ele realmente se deu conta, se ele já não foi notificado, porque também tem os empresários que procuram o contador no momento em que ele foi notificado, Sim. Muito comum isso também, né? Ele acaba não se atentando para faturamento e tudo mais. E aí eu quero entrar num outro tema, Thaís, e olha só. Hoje em dia, você tem um órgão que funciona no Brasil, gente, a Receita Federal. Confiem, a Receita Federal sabe mais da tua vida que você. Você está sendo rastreado por todos os lados, você está sendo cercado. Então, recentemente, nós recebemos a informação, em setembro agora, faz questão de poucos meses, nós recebemos a informação de que o PIX será fiscalizado retroativamente. Que o PIX seria fiscalizado, eu acredito que todos nós já esperávamos, assim, pelo menos quem está no meio, sim. Agora, fiscalizado retroativamente, então você imagina, Thaís, quantos MEIs serão excluídos do MEI? Quantas empresas do Simples vão receber lá uma cartinha? Uma cartinha. E quem já passou por essa situação sabe o quão desagradável é isso. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui, provocar esse olhar... Essa reflexão, né? É extraordinário. Então, assim, empresários, vocês, voltando naquele tema, você precisa olhar para o departamento contábil do teu negócio. Eu não gosto. Procura uma assessoria adequada. Mas você precisa fazer o que um empresário exige que tem que ser feito. E não só aquilo que você gosta de fazer. Não dá, né, para ser uma criança mimada. E tem muita gente que vai empreender achando que né, Alice no País das Maravilhas, que vai dar tudo certo, você vai acordar 10 horas da manhã, você vai tomar o seu café da manhã... Gargalhadas. Seu café da manhã de princesa ou de príncipe... E aí você vai tomar um banho, você vai treinar, você vai ouvir um podcast, vai ler, né? Não se lê mais jornal, mas você vai ler o seu devocional na Santa Paz do Senhor. Uhum. Então, tem muita gente que vai para o mundo do empreendedorismo achando que é essa liberdade, quase que uma libertinagem, né? Que você vai fazer só o que você quer e que você gosta. E eu espero que essas pessoas rapidamente percebam que não é isso, entendeu? Então, assim, a gente está aqui falando, né, desse tema de contabilidade, isso se estende aí para todas as áreas. Para todas as áreas? Que um negócio exige que você dê atenção. Então, assim, eu ouço muito de empresários, eu não gosto disso, eu não me identifico com isso. É natural que você não goste de todas as áreas, que você não se identifique com todas as áreas. Mas não significa que você vai delargar, né? Você precisa se você não vai fazer, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer e você precisa entender minimamente. Eu gosto que os meus clientes entendam minimamente. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um entendimento...
em determinadas situações, você vai saber como agir. Então, assim, é um entendimento grosseiro e geral e genérico que você precisa ter dentro do teu nicho. Aí, cada nicho tem a sua especialidade, a sua particularidade. Mas, assim, entendendo o grosso ali do negócio, você sabe como agir em determinadas situações. Então, assim, reforçando, não dá mais para você correr. Você está sendo olhado e analisado. Ó, é o Pix, é a maquininha de cartão que te denuncia todo mês. A maquininha de cartão é uma denúncia espontânea, né? Todos os meses a maquininha de cartão vai lá e informa, ó, do CPF tal ou do CNPJ tal, eu recebi tanto. Aí ele faz o cruzamento. Na Receita Federal, ela trabalha com cruzamento de informações. Aí ela faz o cruzamento. Bom, a maquininha disse que ele recebeu 30 mil. Ele emitiu 5 mil de nota. Então, quer dizer, por isso que eu digo que é uma denúncia espontânea. A Receita Federal não tem esforço para saber que você está sonegando. Sim. Então, esses pilares, eles precisam ser observados, precisam ser analisados. Então, assim, o empreendedorismo, ele envolve isso, né? Ele envolve você olhar para a contabilidade e trazer essa normatização para o teu negócio. E é muito legal, né, Tarsis, nós começarmos o ano falando disso. Maravilhoso. Porque tem alguns, e não só a contabilidade, com certeza tem alguns setores na sua empresa, no seu negócio, que é hora de fazer um pente fino para começar o ano bem. Exato. Né? Então, olhar para o teu jurídico, né? Você também é advogado, então tem contrato, né? Em especial os prestadores de serviço. Tem contrato? Como que tá isso? Tá formalizado? Há pouco tempo atrás eu recebi uma cliente lá no escritório justamente nessa situação de fui trabalhando, fui fazendo, o negócio foi crescendo e não sei, por algum motivo deu esse clique nela, dela olhar. Então, assim, e aí ela envolve as questões trabalhistas também, de contratar por MEI, e as pessoas não terem clareza do que é verdadeiramente você contratar por MEI. Quer dizer, você exige que o funcionário atue dentro do seu negócio como um CLT, mas você quer pagar por MEI. Então, assim, são questões que o advogado contador também tem mais essa clareza, né, de prestar esse tipo de assessoria, que você precisa olhar e realmente o início do ano, ele traz, o momento de organização, estruturação, definição de metas, que envolve tudo isso. Então, ontem nós estávamos falando também do setor financeiro, é você olhar para o setor financeiro, é você parar de ter os números jogados. Não, você precisa ter controle e domínio dos números do seu negócio. Entradas e saídas, custo fixo, custo variável, despesa. Você ter claro, você precisa ter isso claro. E uma coisa que você falou, Thaís, é fundamental. Quanto antes você fizer isso, você não tem que esperar o teu negócio crescer para você fazer isso. Quanto antes você fizer isso, com mais facilidade e naturalidade, você vai ter essas informações quando você estiver maior, quando você crescer. E isso é um detalhe muito importante, Tarsis. Eu trabalho com a parte de implementação de cultura organizacional e processos, porque, mas eu trabalho sozinho. Ok, você é um exército de um homem ou de uma mulher só, mas a sua cultura organizacional, ela já existe. Ela nasceu com você prestando aquele serviço. Quando você tiver ou um terceirizado ou até mesmo um colaborador, ele vai é igual criança, ele vai observar a maneira que você faz e ele vai fazer também. Replicar, né? Então, se ele percebe que, por exemplo, você tem uma zeladora que vai uma vez por semana. Se ele percebe que você compra a marmita dessa pessoa, que você fala para ela, tem doce e refrigerante na geladeira, fica à vontade, pode se servir. Se você for viajar e deixar na mão desse colaborador, ele mesmo vai se preocupar. Ele vai tirar dinheiro do caixa, vai falar assim, marmitinha da Dona Maria, cafezinho da Dona Maria. E ele vai ter esse cuidado, porque ele viu você fazendo. Se ele for, né, uma pessoa perspicaz, se ele for uma pessoa zelosa, ele vai perceber. Bom, amanhã é dia da Dona Maria, deixa eu já passar na padaria, comprar um pãozinho ou pedir um iFood aqui para ela. Então, é um exemplo bobo, mas é dessa maneira com as coisas grandes também. Eu passei por isso, de começar sozinha e essa cultura, gente, isso é tão forte, porque é uma raiz que você planta e depois para você trocar de raiz ou implantar é uma dificuldade assim sem tamanho. Então é assim, como em tudo em um negócio, você precisa ir, eu chamo de ajustes de rota.
sempre vai ter um ajuste de rota para fazer. Então, enquanto você é uma pessoa só, muitas vezes você tem aqueles vícios pessoais que você nem percebe, inconscientemente você está ali fazendo e você nem percebe que, a partir do momento que entrar uma única pessoa, um único funcionário ali dentro da tua empresa, tudo vai mudar. Então, é assim, é muito importante essa cultura, isso é muito forte, vamos frisar bem isso. Por quê? Porque a partir do momento que entrou uma pessoa, ele já é um time. E aí eles vão atuar de maneira congruente, vão pensar de maneira congruente. Igual eu acabei de falar, em uma situação inédita, como é que a pessoa agiria? Quer dizer, ele já traz isso, essa herança, né? Uhum. Então, a questão cultural do dono, por quê? Porque o dono, ele traz o porquê do negócio. Ele traz a essência do negócio. O que te motivou o que me motivou a abrir um escritório de contabilidade? O que eu desejo entregar? Então, é por isso que eu digo, quando um funcionário entra no escritório, ele entender qual é a entrega que eu quero fazer para o meu cliente. E a partir dessa sensibilidade, olha, se eu espero entregar um serviço assim, assim, assim para o meu cliente, é assim, assim, assim que eu devo agir. Entendeu? E aí ele começa a pensar como você. Então, a questão da cultura em qualquer negócio é fundamental. Sabe aqueles missão, visão e valores? Gente, aquilo tem que ter. Aquilo tem que ter para trazer a clareza do porquê eu faço o que eu faço. E aí nós vamos para um outro tema importante, né? Tem que ter missão, visão e valores, mas não pode ser para inglês ver. Tem que estar, assim... efetivo, né? As pessoas elas têm que respirar isso. Tanto que eu trabalhei bastante tempo como auditora da ISO, e um dos princípios da ISO, eles não chamam, né? Eles englobam tudo isso na política da empresa, que é equivalente à cultura. Então, eu tenho que chegar para a pessoa de qualquer setor. Então, eu tenho que chegar para a pessoa lá do apoio, que varre o pátio, e fala assim, seu João, qual que é a razão de existir da empresa? Nós entregamos valor, assim, assim, assim. Quem compra um produto nosso recebe A, B, C e D. Então, tem que todo mundo saber. O jovem aprendiz tem que saber. Porque isso, de fato, vai garantir essa excelência, né? Vai garantir que, quando o dono sai, a entrega da Tarsis é a mesma. É uma clareza, né? É uma clareza. Esses dias atrás, eu conversando com uma empresária do ramo de confecção, 30 anos de negócio, agora os filhos acabaram entrando no negócio dela. E ela, o marido e a filha, né? E a gente falando exatamente desse alinhamento, né? A gente nem usou esses termos que a gente está falando aqui de cultura e tudo mais, mas um alinhamento, né? Então, quer dizer, quem está caminhando aqui com você tem que olhar e seguir o mesmo objetivo. Não adianta um ir para lá, um ir para frente, um ir para trás, um seguir, outro descer, outro subir. E aí ela mesma se deu conta de que sequer ela, o marido e a filha, que são as cabeças ali, estavam caminhando na mesma direção. Né? Então, assim, para onde você está indo e as pessoas que estão do seu lado estão indo para o mesmo lugar que você... Como isso facilita? Facilita a comunicação, facilita os resultados, facilita a entrega para o cliente, facilita o desenrolar da engrenagem. Então, é realmente forte isso que a gente acabou de falar e muito importante. Assim, eu vivi isso na prática, né? Sim. Como é importante você saber os seus porquês, entender o que motiva você a fazer o que você faz e ir espalhando isso, né? Seja funcionário, colaborador, parceiro, terceiro... quem está do teu lado, quem está caminhando comigo dentro do meu negócio. Essas pessoas têm que entender o porquê. Porque a maioria dos conflitos vem dessa falta de alinhamento, né? Vem dessa falta de estruturação. Para onde eu quero ir e tudo mais, né? Ô, Tarsis, e pouco antes de nós começarmos, né? Estávamos conversando aqui nos bastidores e você falou... né, do seu clube de negócios, quero que você explique um pouquinho, mas eu quero, antes disso, as pessoas elas têm o hábito, né, nós temos o hábito de falar assim, mas para Tarsis é fácil, né, ela tem 2 faculdades, ela conseguiu abrir o negócio dela, então, conta um pouquinho para nós como que foi esse começo e também aquilo que você me contou da jornada solitária, né, porque... Quando nós olhamos algo funcionando, você fala assim, mas pro fulano é fácil, né? Igual quando você vê alguém malhadão, você fala assim, é a genética, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Vamos lá. Primeiro, eu queria desmistificar essa questão da faculdade. Tá. Faculdade não é sinônimo de sucesso. Perfeito. Foi-se o
tempo em que faculdade era sinônimo de sucesso. Perfeito. É o que você vai fazer com a sua formação, o que você desenvolve ali com a sua formação. Eu tenho muitas pessoas que têm ali, muitas vezes, um curso técnico, ou foram se especializando simplesmente, tem muito mais sucesso. E aí, sucesso envolve um monte de coisa, Sim. do que um profissional pós-graduado e super gabaritado. Então, vamos lá. Eu venho de uma família de advogados e contadores. Minha mãe é advogada, minha mãe é contadora, meu pai é advogado, meu irmão é advogado, eu sou advogado contador. Eu venho de um histórico. Então, assim, eu cresci ali dentro do escritório com os meus pais, entendendo esse mundo empresarial dessa maneira, entendendo essa jornada de clientes. E eu cheguei no momento da minha vida em que eu me conflitei mesmo, em que eu me desafiei, em que eu fui entender os meus porquês. O porquê que eu estou com o meu escritório. E nesse momento eu chego aí onde você acabou de falar com esse termo, né, desse empreendedorismo solitário. E aí eu me vi muito sozinha, mesmo com o apoio dos meus pais, com o histórico, não só o apoio dos meus pais, da minha família, né, que vem dessa jornada de ter o mesmo negócio que eu tinha. Quase que uma tradição, né? Quase que uma tradição. E eu me vi solitária. E eu me vi solitária. Por quê? Justamente usando um pouco disso que a gente acabou de falar, de tipo assim, olha, aqui eu tenho a minha cultura, aqui diferente, muito diferente, se eu afirmo, muito diferente da cultura dos meus pais. Sim. Porque muitas vezes as gerações passadas, elas não escolheram. Elas foram escolhidas pela profissão. Por quê? Porque foi o que deu, foi a oportunidade que apareceu, eu abracei a oportunidade, deu certo, que bom. E chegou o meu momento de romper com isso e ter um propósito para fazer o que eu faço. Então, eu comecei a buscar esses apoios, né? Eu me vi solitária dentro do meu negócio. Comecei a buscar apoio. Eu nem sabia como seria isso. Quando eu comecei, eu só entendi que eu precisava estar ao lado de outras pessoas. E aí entra um pouco também do que a gente falou nos bastidores do perfil comportamental. Eu sou uma pessoa influente, eu sou uma pessoa voltada a pessoas. Então, assim, esse autoconhecimento também, ele é fundamental. Eu deixo aqui registrado. Até para entender, né? Porque é igual quando não é fome, é vontade de comer, né? Você abre a geladeira, você abre o iFood e fala assim... eu tô com uma vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. Então, muitas vezes nós sentimos um incômodo e a gente não sabe nem explicar o que é. Então, o perfil comportamental, ele no meu caso, e eu tenho certeza que na maioria dos clientes que você atende com perfil comportamental também, ele traz essa clareza de os seus pontos fortes e não existe ponto fraco, existe ponto a desenvolver, né? Então, assim, ó, eu tive a clareza do meu ponto forte e dos pontos que eu precisava desenvolver ou delegar, né? Que é o meu caso com a contabilidade. Fala assim, vai. Só me preste contas para eu tomar a decisão, mas vai. Então, assim, ele foi um dos motivadores, na verdade, esses cursos de autoconhecimento. Então, assim, quando você começa de dentro para fora, sabe? Eu gosto desse movimento de dentro para fora, porque ele traz uma verdade. Quando o movimento é de dentro para fora, ele traz uma verdade e essa verdade ela vai refletir nos seus negócios. Então, eu passei por esse desafio interno, entendeu, Thaís? De tipo assim, por que eu faço o que eu faço? E aí, com todo esse autoconhecimento, com a ajuda também do perfil comportamental, eu entendi os meus pontos fortes, eu entendi os pontos que eu precisava, como você acabou de falar, ou desenvolver ou delegar. E aí o boom aconteceu. Aí a mágica aconteceu, entendeu? E é muito legal, Tarsis, porque quando eu falo, né, tem o livro Comece pelo Porquê, e eu vou mais a fundo. Comece por você, né? É ainda antes do porquê, você tem que começar por você. E quando você descobre, né, eu trabalho bastante também com a questão do posicionamento que vem depois da transição de carreira, quando você entende verdadeiramente quem é você, os seus valores, o porquê você faz o que você não fica refém de arquétipo, de ensaio fotográfico com o melhor fotógrafo, não que isso não seja bom, é incrível, são ferramentas que super funcionam e que nós podemos estrategicamente usar a nosso favor, mas as pessoas magicamente começam a comprar mais de você, a te ver mais como referência, porque elas veem verdade em você. Aquela pessoa que estudou com você lá no ensino médio, fala assim, cara, a Tarsis sempre foi assim, ela sempre foi líder dentro do movimento dela e de outros movimentos, ela sempre foi aglutinadora, né? Então sempre juntou gente, juntava 2, 3 ali. Ai, vamos na cantina? Vamos. Em coisas bobas, porque a liderança ela começa em pequenas coisas, né? Ai, vamos no cinema hoje? Vamos.
Então, a liderança, ela começa em pequenos... Você formar pequenas opiniões, você conduzir pequenas situações, e isso é muito forte, né? Como você mencionou no perfil comportamental influente, e acaba, depois que você se conhece, acaba sendo quase que um movimento natural. Estratégico, mas muito natural. Mas eu quero trazer a minha realidade aí de novo, voltando lá para desmistificar esse brilho e tudo mais, né? O momento em que eu comecei esse movimento de dentro para fora foi um momento que eu tinha acabado de abrir meu escritório, por alguma razão. Uhum. E aí, quando eu descobri meu perfil comportamental Thaís, assim, usando a minha vulnerabilidade agora, claro. eu chorei muito. Porque qual foi o primeiro pensamento que me veio na mente? O que eu fiz com a minha vida? Olha só, Thaís. E por que eu estou trazendo isso? Para que vocês entendam que não existe em qualquer movimento que você tenha na sua vida. Existe essa adaptação, é possível essa adaptação. Sim. Então, e aí eu falei assim, meu Deus, eu acabei de abrir um escritório de contabilidade extremamente técnico, extremamente conforme, extremamente com regras definidas que não tem plano A ou plano B. A contabilidade, que ela é legal e obrigatória, ela é Exata. exata. E eu falei, o que eu fiz da minha vida? E aí me recompus e falei, peraí, então quais os pontos que eu preciso desenvolver? Esse, e o que eu já tenho naturalmente a meu favor? A minha influência. Então, Vou fazer negócio, vou fazer me negócio. posicionar. Fui usar. Então, assim, aí, olha a virada de chave, né? Olha o ponto de virada. Aí eu virei uma empresária do ramo contábil. Eu não virei uma contadora fechando balança atrás de uma mesa por trás do computador. Então, aí eu aprendi a ser uma empresária do ramo contábil e usar a minha influência a meu favor para trazer clientes, para fazer esse movimento. Foi aí, nessa solidão e nessa busca de parcerias, que eu fundei o Clube Saber Mulher, que é um clube de empreendedorismo feminino, com esse propósito de você não precisa caminhar sozinha, busque ajuda, procure pessoas para complementar, seja em parceria, seja contratando, seja da maneira que foi. Então, assim, usar esse movimento que eu passei para passar isso para outras mulheres. Porque muitas pessoas, igual você mesma falou, né? Ficam remoendo esse desconforto, essa dor, sem entender o porquê. Será que você está usando esses pontos fortes a seu favor? Será que você realmente se conhece? Será que você sabe no que você é verdadeiramente bom? Então, assim, e tem aquela pessoa que quer ficar atrás do computador, fechando balanço, fechando planilha, e tá tudo bem, entendeu? Que bom que a gente... Graças a Deus, né? Porque precisamos dessas pessoas. Exatamente. Então, é justamente isso, é você... trazer a verdade, a essência para o seu negócio, seja ele qual for, seja bolo de pote, seja balinha de coco que você faz, é você trazer a tua essência. E aí, aquilo que você falou, né? Aí você começa a vender mais, aí a mágica acontece. Por quê? Porque você trouxe essa essência, gente, e isso não tem como isso não ser transmitido para o seu cliente. Isso é transmitido para as pessoas que estão ali em volta de você, as pessoas vão perceber esse brilho. Porque tem verdade, né? Tem verdade. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa questão de você trazer quem é você para dentro do seu negócio. E é esse o diferencial. Por que a gente vê muitas vezes no mesmo ponto comercial abrir lá 3, 4, 5, 6, 10 negócios e o 15º dali para frente fluir? Por que a gente vê dentro da mesma rua, uma empresa no mesmo nicho, uma decola e a outra não decola? Exatamente por isso, porque ela tem uma razão de existir. Ou até mesmo, né? Vamos pegar um exemplo mais famosinho e bastante interessante de analisar. Quando você é você, com os teus porquês, com os teus pontos limitantes, com a tua verdade, as boas e as não tão boas, as pessoas elas vão falar assim, não sei porque eu vou no escritório da Tarsis, mas eu vou no escritório da Tarsis, não é nem o escritório XYZ, é o escritório da Tarsis. E nós conseguimos ver isso muito forte, McDonald's e Burger King. É abrir um Burger King e abrir um McDonald's ou vice-versa. Justamente porque eles sabem que eles podem coexistir. Porque quem gosta de um não vai no outro e vice-versa, a não ser que às vezes acontece, né? O filho gosta de um, a mãe gosta do outro, e aí acaba que num shopping, por exemplo, cada um compra num lugar. Mas não necessariamente, quando você entende o seu diferencial, pode ser no mesmo andar, pode ser porta com porta.
o cliente da Tarsis vai na Tarsis, o cliente da Thaís vai na Thaís. E essa questão de andar com andar, igual você está falando, não é difícil você correr disso. Você vai ter concorrentes diretos, a não ser que você desenvolva uma coisa muito única, exclusiva, que aí é outra situação. Mas, assim, de maneira geral, todos temos concorrentes diretos. Então, é por isso que eu realmente acredito, igual eu acabei de falar, eu acredito nisso, que você entender os seus porquês é você entender os seus diferenciais. E explorar isso, gente. Não tenha medo de explorar. Sabe por quê? E aí, mais uma lição, né, empresarial, aí, já que a gente está falando disso. Muitas vezes eu achava, assim, eu achava que era um ego. Não, não é um ego. É uma coisa que você naturalmente faz bem. E você precisa, assim, explorar isso. Assim, essa clareza, ela traz uma luz, ela traz uma visão de negócios tão boa e tão confortável. Por que eu digo confortável? Porque você vai fazer aquilo que naturalmente você faz bem. E até para os seus clientes, né? Quando eles percebem isso, eu vou lá na Tarsis porque ela pode me ajudar. Eu estou abrindo o meu MEI agora, eu estou me diferenciando, coloquei um KNAI diferente no meu CNPJ. Como a Tarsis tem essa visão empresarial, eu vou nela. Então, ajuda até na tomada de decisão. Quando você explora, né, de novo, seus valores e os seus porquês, você facilita até a tomada de decisão do seu cliente. Se eu quero alguém mais tecnicista, eu às vezes vou lá no contador mais tradicional, né? O emissor de notas, às vezes até por questão de investimento, vou começar com alguém que resolva só a emissão de guias e depois eu vou migrar, né, para um escritório que tenha mais a questão da consultoria. Essa questão que você falou também é legal até pela troca de experiências, né? Então, Com assim, certeza. por exemplo, igual eu falei, o empresário do ramo contábil é diferente daquele contador emissor de guias, né? Ele Exatamente. é diferente. Então, assim, essa questão da experiência também, do que você já passou, de olhar para vários negócios dentro do Clube Saber Mulher. O Clube Saber Mulher foi, assim, uma escola para mim. Porque vários nichos assim, inesperados. Não foi uma coisa assim, olha, estou atendendo, não. Vieram mulheres empresárias que entraram com toda a sua história. Igual eu falei, pessoas em transição de carreira, que é uma coisa que você entende bem, e pessoas com 30 anos de negócios. Então, assim, altos e baixos e momentos pessoais diferenciadíssimos. Então, é você olhar para aquilo e falar assim, tá, e a partir daqui, como fazer? Então, essa bagagem empresarial mesmo, ela também contribui com o negócio do meu cliente. Claro. Né? E me conta uma coisa, como, né, você acabou desenvolvendo o Clube Saber Mulher, dentre outros motivos, por conta do seu perfil comportamental, por conta de entender que não dava para continuar numa jornada solitária. Você viu muitos desabrochares, né? Muitas mulheres desabrochando e mudando e evoluindo. Conta para nós o que você vê, né? Quando ela deixa de ser uma mulher, muitas vezes até a gente conhece as limitações, as dificuldades do empreendedorismo feminino, às vezes até uma mulher desacreditada dentro de casa, outras já com sucesso, mas ainda assim solitária. O que você viu, né, cara, o maior ganho de um clube de negócios, ainda mais nichado para mulheres, é isso aqui. O que você viu? Conta para nós, o que acontece lá dentro? O que eu acredito muito, Thaís, e para mim é filosofia de vida, quando eu olho para um negócio, tô conhecendo agora o teu trabalho, eu sempre gosto de olhar um pouquinho os bastidores, especialmente do idealizador daquele negócio. Perfeito. Por quê? Porque é aí que você vai entender certos... Porque às vezes o cara chega para mim, o empresário chega para mim com um conflito, existe uma raiz. Não adianta eu trazer uma solução para um conflito pontual sem entender a raiz desse negócio. Por quê? Porque você vai se repetir. Claro. E geralmente esse conflito, ele tem uma origem no histórico de vida. Não tem como fugir disso. Dentro do coaching business, a gente estuda... Dentro do coaching, a gente estuda isso, e aí eu levo isso para os negócios, né? Você é fruto hoje, a Thaís, que está aqui na minha frente, ela é fruto de todo o histórico de vida dela, de tudo que ela viu, ouviu, sentiu, de tudo que falaram para ela sobre negócios, especialmente de tudo que ela viveu sobre negócios. Então, por exemplo, eu cruzei com mulheres que... E é tudo muito inconsciente, Thaís. É tudo muito inconsciente. Que viram os pais quebrar.
Então, elas vieram de um histórico familiar muito próspero, viagem, tudo que queria comprar, do nada, né? Para criança, é do nada, né? Sim. A vida dela rompeu. Ela não pode mais? Mas como assim não posso mais? Eu não tenho mais, eu não posso mais, tudo que eu podia. E aí, por algum motivo, ela ouviu ou brigas dos pais e tal, e ela entendeu que, inconscientemente, de novo, empreender é ruim. Sim. Ela nem sabe o que é empreender. Ter um negócio, ter uma empresa. Então, essa palavra ela nem sabe o que é. Ter um negócio é ruim. Por quê? Estou dando um exemplo, mas como a vida humana ela é infinita, existem trilhões de exemplos, né? Sim, combinações. Combinações, né? Exatamente. Então, ela entendeu que empreender é ruim. Só que ela virou adulta, eu tenho que empreender, pode empreender. E tá lá fixado, enraizado no subconsciente dela, que empreender é ruim, porque meu pai quebrou, porque acabou com a família. Quantos casamentos foram terminados porque acabou o dinheiro? Sim. E aí a criança lá atrás... Então, você está entendendo? Então, assim, ó. Então, vamos lá. O cliente chega para mim, Tarsis, eu tô com problema, o copo de água tá rachado. Como é que é a tua vida? Quem que é você? Por que você montou uma empresa de copo de água? Da onde veio? Para onde vai? Então... Claro que eu não vou... muitas vezes, assim, o cara me convidou por uma questão empresarial. Né? Nem em todos os negócios... Não são todos os negócios que eu tenho essa oportunidade de ir a fundo na vida, né? Na essência do empresário. Mas, geralmente, a raiz do copo rachado vem do empresário. Então, assim, para a tua audiência, que é uma audiência mais esclarecida, que é uma audiência que ninguém fica ouvindo um podcast sobre empreendedorismo... Por nada. Não tenho nada para fazer. Não, porque ele quer ir além, porque ele quer se desenvolver, porque ele quer próximo nível. Então, prestem atenção nisso. Prestem atenção nas raízes, sabe? No padrão que está repetindo, do padrão, né? que está repetindo. Quando a gente fala de repetição de padrão, já é um outro nível. Não estou nem falando disso ainda. A gente está lá atrás ainda, entendeu? Mas, às vezes, ele não percebeu que é uma repetição, mas são algumas negações que essa pessoa faz, né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Fala, tá, você não gosta porque você não gosta ou porque você nunca experimentou? Né? Quantas vezes, até para criança mesmo, né? Voltando ao exemplo da criança, quem tem priminho, quem tem filho, quem tem sobrinho, né? Às vezes fala assim, fulaninho, experimenta tal coisa. Não gosto. Não, peraí, você já experimentou? Então, ficar mais sensível, né? Se você não está no momento onde você consegue... fazer um processo de autoconhecimento, fazer um business coach, participar de um movimento como o Clube Saber Mulher, que você fique sensível para algumas afirmações que você faz, algumas verdades absolutas. Maravilhoso, Thaís. Né? Isso. Eu não gosto. Eu não... Será? Questionar, né? Questionar. É até um processo de terapia aí interno, né? Se questionar. Por que... Ou, por exemplo, vamos dar outro exemplo. Um teto financeiro. Quantas pessoas você já cruzou na sua vida que tem um teto financeiro? Cara, eu não consigo ultrapassar Eu falo esse que é a maldição limite dos R$4.000. Eu não consigo... outra coisa. Atenção, MEIs. Cuidado. O que eu já vi de MEI que fatura ali o teto do MEI para não sair do MEI... Tá repreendido, gente. Em nome de Jesus. Eu quero pagar 1 milhão de imposto de renda, e depois 2 milhões, e depois 3 milhões, e assim sucessivamente. Tem uma empresa, agora eu não vou me lembrar quem, eu não vou me lembrar onde eu vi essa história, que ela pegou a guia de INSS dela, colocou numa moldura e colocou na empresa. Orgulho de pagar 40, 50 mil reais de INSS, porque eu tenho uma folha de pagamento gigantesca, porque eu fomento emprego para um monte de gente e tudo mais. Então, é assim... Outro exemplo, né, de crença limitante é a questão do teto financeiro, ou porque é MEI, ou você já não é mais MEI e você não consegue ultrapassar. Não bato 100 mil reais de faturamento de jeito nenhum, já fiz esforço e vai. O que é? Aonde? Em que momento você se limitou nesse valor? O que aconteceu? Entendeu? Então, assim, a raiz, né? Aí voltando lá no início do nosso assunto, a raiz é sempre... o teu histórico pessoal. Então, é assim, existe um empresário por trás da empresa. Falamos aqui da cultura. Então, número 1, existe um empresário por trás da empresa. Número 2,
É você, empresário, que deposita cultura dentro do teu negócio. Sim. Então, quer dizer, você traz esse histórico para dentro da tua empresa. Aí você vai começar a trazer pessoas para trabalhar para você. Pessoas com históricos diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes. Então, assim, olha a abrangência de informações que o empresário tem que ter para fazer o negócio dele alavancar. Então, agora falando de alavancagem empresarial. Você tem que olhar para tudo isso. Perfil comportamental, eu falo que é uma coisa que todo empresário, primeiro o seu, Claro. você, mas a partir daí você tem que entender de pessoas. Quem não entende de pessoas, de novo, Simon Sinek no Comece pelo Seu Porquê. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. Por quê? Porque você lida com pessoas dentro do teu negócio para trabalhar para você. Você lida com clientes que são pessoas. Ah, eu vendo com CNPJ. Pois é, tem uma pessoa por trás do CNPJ. Claro. Então, qual que é aí, olhando aí o ponto da virada, né? O nome do teu podcast, do teu programa, de tudo que você faz, Thaís? É você entender que você precisa ter essa... Sabe? Você precisa abrir a mente. Então, Com certeza. E uma das maneiras de começar a fazer isso, que foi comigo e você acabou de trazer, é se questionando. Pequenos questionamentos. Por que eu sempre achei que é assim, que não é assado? E não varrer Né? pra debaixo do tapete, né, Tarsis? Porque é doloroso, Thaís. É doloroso. Gente, não, mas eu sempre falo isso. A luz por trás, né, da dor é muito maior que a dor. Tarsis, eu vou trazer um exemplo bobinho até e muito pessoal, assim, né? Quem me segue há mais tempo, quem acompanha no Instagram, eu tenho lipedema, né? Lipedema é uma doença crônica que ela faz com que os membros inferiores eles sejam mais gordinhos, com mais celulite, também é uma gordura inflamada, é dolorosa. Se eu bater na quina, vai doer muito mais em mim do que em você. Entendi. E ao entender isso, uma vida inteira, meu Deus, eu brincava, né? Eu fico seca, esturricada, mas o quadril não vai embora. Eu posso estar pesando 40 quilos e o quadril está aqui. Realmente, é uma característica da patologia. Só que ao entender isso, não para me vitimizar e não para usar como justificativa, eu falei assim, bom, temos um problema, temos uma característica, o que está ao meu alcance? Dieta anti-inflamatória, meia compressiva, um monte de coisinha aqui, né? Se nós sairmos daqui agora para almoçar, você vai falar assim, vamos no churrascaria, e se puder ser num lugar que tenha outras opções, para mim é melhor. Então, não vou ser a chata do rolê, mas eu tenho que fazer escolhas diferentes para que meu bem-estar persista. A mesma coisa é com o teu negócio. Quais são as escolhas que eu vou fazer a partir disso? Né? Eu posso varrer para debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo nada, ou eu posso, né, pegar um carro, posso deixar ele fundir. A hora que der errado, vai dar muito errado. Isso que você está falando é um pouco do que nós falamos sobre, no sentido de você precisa fazer o que precisa ser feito. Mas, assim, como a gente mexe, a gente já foi para um outro lado, né, de usar, às vezes, questões pessoais, históricos pessoais, a dor vem. Vem, A é dor inevitável. vem. E precisa ser enfrentada, cada um do seu jeito, cada um ao seu tempo, com amor, com respeito pela história. Claro. Isso que você falou é importantíssimo. Não usar, muitas vezes você vai identificar uma questão e não usar isso Como muleta, né? como muleta para se vitimizar. Não. A mesma coisa no perfil comportamental. Eu sou assim, eu sou assim. Não, você naturalmente tem características e para as outras coisas que precisam ser feitas, você flexibiliza. Mas a partir do momento que você entende, como eu, vou usar o meu exemplo, que eu sou voltada para pessoas, que eu não sou voltada para ficar atrás do computador fechando planilha, eu vou explorar aqui, mas eu tenho o momento que eu preciso estar aqui, mas eu entendo que o meu natural é lá. Então, assim, aí eu faço essa parte de uma maneira muito diferente, porque eu entendo que daqui a pouco eu estou voltando para o meu natural. Então, essa questão de usar a teu esforços favor necessários, né? Mas aí tem um outro até detalhe, como tem bastante gente da nossa audiência que está em transição de carreira, gente, isso não significa que, né, meu negócio é gente, vou me demitir hoje, ou então vou chegar no meu gestor agora e falar assim, eu quero ir pro comercial, porque meu negócio é gente. Nenhum. Então, sabe, não dá para ter uma atitude irresponsável, não dá para fazer só o que você quer, não dá para falar assim, bom, já que eu sou de gente, agora eu vou sair contratando também ou profissionais ou prestadores de serviço, porque eu não quero, / não gosto, / não sou boa nisso aqui. É muito pelo contrário.
eu vou colocar mais energia onde eu sou boa. Excelente. E vou, né, criar estratégias para, se eu hoje sou CLT e quero fazer uma transição de carreira, a minha transição tem que ser para uma área onde eu sou camisa 10, o ideal seria, né, uma área onde eu sou muito boa. E, eu vou precisar de ajuda? Eu vou precisar, né, temos aqui nosso querido amigo Valério, editor de vídeos, é uma das coisas que eu espero nunca ter que fazer. Editar vídeo, porque eu tenho um total de 0 habilidade. Graças a Deus existe o Valério, graças a Deus existe o pessoal aqui do Estúdio Fai, porque eu não tenho habilidade. E digo mais, pode parecer prepotente, nisso eu não quero ter habilidade. Exato. Mas eu tenho que saber falar assim, Valério, eu quero uma legenda mais classuda, né? A fonte da legenda que você usar, ela tem que ser um pouco mais classuda, não quero letra amarela. Eu quero vinheta, não quero vinheta. Eu quero transição. Eu defendo muito isso, Thaís, de você dominar todas as áreas. Dominar, não, eu vou diminuir a palavra. De você ter um conhecimento mínimo. Um senso, como diria a avó. Senso de todos os departamentos. Primeiro, para você saber cobrar, para você saber deixar... Olha, eu espero isso. Exatamente. Você deixar claro para aqueles que estão prestando serviço para você, o que você espera deles. Porque eu já vi muita frustração também por falta disso. Quer dizer, você não deixa claro o que você quer, aí a pessoa faz do jeito que ela acha que é, e aí não sai, e aí o conflito vem e tudo mais. Então, assim, isso é parte também. Por isso que com certeza. O empresário, assim, tem algumas empresas que eu olho e falo, gente, eu admiro demais. Porque todos os departamentos funcionando de uma maneira muito... Uma engrenagem, né? Eu uso essa palavra. Uma engrenagem rodando muito certinho. Você pode ter certeza que o empresário por trás da empresa é uma pessoa que dominou aqui, dominou aqui, dominou aqui, dominou aqui. Então, assim, você sabe o que esperar do Valério. Por quê? Porque ele sabe o que... Você deixou claro para ele o que você espera dele. Então, a entrega vem. E tem um outro detalhe, eu usava muito esse exemplo quando eu era auditora da qualidade e eu que fazia o onboarding dos novos colaboradores. Um exemplo que assim, eu tenho certeza que isso aqui vai servir até para as pessoas passarem orientações tanto para os colaboradores quanto para os terceiros. Se eu chego e falo assim, Tarsis, vou na sua casa hoje à tarde, tô com vontade de comer bolo de chocolate. Na minha cabecinha, bolo de chocolate é o bolo da minha avó, que é um bolo com cobertura, que é um bolo com recheio de prestígio, por exemplo. E aí chega lá, a Tarsis, sei lá, a Tarsis tem intolerância à lactose, o bolo da Tarsis, ele é 0 cobertura, 0 recheio, 0 graça. E aí eu chego lá e falo assim, tenho liberdade com a Tarsis, falo assim, nossa, Tarsis, eu tava, né... Eu esperava o bolo, eu tava esperando o bolo da minha avó, né? Um monte de cobertura, um monte disso, um monte daquilo. E o que acontece? Quem que falhou? Eu não mandei uma foto, eu não mandei a receita, você também não perguntou. Então, a importância de mandar modelo, né? Eu pensei numa taça, assim, assim, assim. Ela é cristal, ela não é. Quanto que ela pesa? Então, às vezes, um exemplo bobo como esse, eu quero um bolo de chocolate, mas qual bolo de chocolate? É um bolo de chocolate com noz? É um bolo de chocolate... Então, muitas das vezes... Nós nos frustramos porque nós não fazemos esse alinhamento. E esse alinhamento que você está falando é comunicação. É comunicação. Sim. Então, e essa comunicação... Mandar um print de tela. Não é só com os colaboradores, de novo, é com os seus sócios, é com os parceiros, é com os terceiros, é com todo mundo. Vou trazer um outro exemplo de prestação de serviço pessoal. A primeira vez que eu fui fazer alongamento de cílios... Na minha cabeça, eu uso óculos, na minha cabeça... E eu falei, né? Na minha referência... Não, eu quero só um pouquinho de volume. Algo que pareça até menos do que um cílios postiço. Algo bem sutil só para realçar o olhar. Deitei e relaxei, né? A hora que eu cheguei até a dormir. Eu fui tentar abrir meu olho, assim, eu senti o olho até pesado. Aí eu falei assim, tá estranho isso aqui, né? Aí eu pedi pra ir ao banheiro, né? Tava feito só o primeiro olho ainda. Pedi para ir ao banheiro, gente, com todo respeito, né? Quem gosta do volume russo, volume alemão, volume do tamanho que você quiser, mas eu tava parecendo um avestruzão, assim, sabe? Com cílios enormes.
Eu olhei gente, eu não sou de fazer isso. Falei, olha, e eu tava pra viajar, então não ia dar tempo de refazer, de remarcar. Eu viajava no dia seguinte e tinha que terminar de fazer mala ainda. Eu agradeci e falei assim, olha, quanto que custa pra tirar? A não ser que você tenha um outro horário final da tarde pra gente tirar esse aqui agora e depois colocar num tamanho bem delicadinho. Resumindo, fui viajar sem cílios, normal, porque não deu. E a falha foi minha. Comunicação. Porque eu poderia ter pego uma foto e mostrado. Falei assim, ó, é mais ou menos isso aqui. É alinhamento, Thaís, é alinhamento. E tem uma expressão geral que diz o seguinte, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, provavelmente, na sua vida pessoal, você também se comunica assim, com as pessoas, com a família, e é aquela confusão. Mas eu achei, teu marido achou que você e a tua esposa achou. Achou que ia buscar a criança, e a criança fica traumatizada na porta da escola esperando. Alinhamento, né, que entra também no posicionamento, que você falou um pouquinho lá atrás também, você citou, né, você trouxe essa palavra do posicionamento, é muito importante. Entre colaborador e funcionário, colaborador e o contratante, entre sócios, clareza, tudo isso é clareza. Então, prestem atenção também nisso. Se você está com essa dificuldade dentro do teu negócio, provavelmente você tem essa dificuldade em outros pilares da vida. Eu tenho uma grande amiga, né, que às vezes ela também é empreendedora, e aí eu falo assim, não, tem que fazer um alinhamento de expectativa. Ela fala, para, a última vez que eu fui alinhar a expectativa, terminaram o namoro comigo. Então, assim, às vezes eu alinho, né, porque um tá querendo casar, o outro tá querendo... Né? Pode ser que esse alinhamento de expectativa seja uma coisa boa, né, porque já pessoa, ela namora 2, 3 anos e não, continua sem querer casar. Então, exatamente, assim, né? Então, você tem que pensar nisso também, que muitas vezes ao alinhar expectativas, a expectativa do outro é completamente diferente da sua. Né? Mas no caso de trabalho, realmente, quer dizer, é o que você espera do teu colaborador, por exemplo. Olha, eu espero que você me entregue isso, ok? Me entregando isso, tá tudo certo, a relação vai acontecer. E outra coisa, né? Além do alinhamento de expectativa com o colaborador, Thaís, é você, com regularidade, ter o feedback no sentido de verificar se aquilo que foi solicitado está sendo feito. Claro. Porque não foi nenhuma, nem duas, nem três, e isso eu falo do meu negócio, realmente, que eu confiei, que eu acreditei que estava sendo feito. E que aí a hora que eu fui ver... E tem muitas coisas que não dá mais para voltar atrás e fazer, que tem que ser feito naquele período, naquele tempo. Então, dentro do meu negócio, por exemplo, que é um negócio técnico, que é um negócio que envolve multas, se não for feito... prestar atenção nisso também, né? Sim. E aconteceu comigo com um funcionário muito experiente, né? Mas não interessa, a responsabilidade sobre a entrega do trabalho é meu, então eu preciso estar regularmente conferindo se a expectativa está sendo atendida, o que eu esperava está sendo entregue. Exatamente, até às vezes, dependendo do tipo de entrega, né, colocar alguns marcos, né? Então, vamos supor, hoje é quarta-feira, combinei com a Tarsis que sexta-feira o relatório tem que estar na minha mão. E é um relatório que não tem como, tem que estar naquela data. Na quinta-feira, de manhã, Tarsis, tá tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Não, tá tudo bem, Thaís. Então, eu posso acreditar, já que nós temos que, sei lá, entregar para a diretoria esse relatório na sexta de manhã. Hoje, final da tarde, tá na minha mão? Porque eu sei que quinta-noite eu não vou fazer nada, então eu posso... né? Não é o ideal levar trabalho para casa, mas dependendo da situação. Então na quinta-noite eu reviso, eu dou uma olhada. Se precisar, dá tempo de mexer ainda. Mas você já me deixou tranquila. Você disse, não, Thaís, está praticamente pronto. É só mandar. Você está vendo, Thaís, quantas coisas nós falamos e quantos pilares são necessários. Então, a gente fala muitas vezes eu quero crescer, quero vender, quero não sei o quê, quero não sei o quê. Quer dizer, é uma base, é uma estruturação de negócios que envolve... A gente falou, e a gente não falou de tudo, obviamente. Sim. Então, assim, tem nichos específicos que dependem de situações específicas. Então, quanta coisa é necessário... muitas vezes é mais inteligente que o empresário não cresça em 2023... Que ele se prepare, né? Que ele tenha uma fundação sólida, né? Por quê? Porque o crescimento ele é sustentável. O crescimento ele é estruturado, entendeu? Ou até o crescimento vai vir de uma maneira mais fácil, mais rápido. Por quê? Porque vocês têm uma base forte. Então, assim, são muitos olhares que o empresário tem que ter, especialmente quando ele tem uma equipe.
né? São muitos olhares que ele tem que ter para ele ir para o próximo nível, para esse porque o que eu ouço todo mundo, né? O objetivo de todo mundo, de ganhar mais, crescer, vender, seja lá o produto ou serviço, né, que você preste. Sim. Mas assim, o quão fundamental é isso, né? Que você tenha uma estruturação. Tudo isso que a gente falou aqui é de estruturação. Claro. E de novo, o de dentro para fora. Será que você já pensou realmente o porquê você faz o que você faz? Por que não pegar um caderninho lá e não escrever? Né? Eu gosto muito de escrever. Também gosto. E trazer isso. E muitas vezes, Thaís, fazendo esse exercício, esse passo a passo, a clareza vem para mim mesma. Sim. A clareza vai ser, olha, é verdade, que legal. E aí você vê possibilidades, vê oportunidades. Então, assim, é bastante coisinha, né, que vai acontecendo que faz, né, o negócio crescer. Então, muitas vezes o planejamento é crescer. A qualquer custo, de qualquer maneira, crescer para onde? Outra coisa que há poucos dias eu estava conversando com uma outra colega minha, a questão de entender dentro do seu negócio o que você tem mais lucratividade. Sim. Então, assim, inteligência Matar de negócios... Matar alguns produtos, às vezes, né? Matar alguns produtos, às vezes. Então, assim, a inteligência de negócios, ela é talvez muito mais importante do que o crescimento. Com certeza. Estruturação, inteligência de negócio, então é muita coisa por trás. Porque muitas vezes é mais inteligente eu ter 2 ou 3 produtos / serviços com uma margem de lucro satisfatória ou interessantíssima, né? Que é melhor do que satisfatória, do que ter ali 50 produtos e ali... Ai, quanto que você ganha? R$1 né? Pegar uma lojinha de utilidades, por exemplo. Uhum. Se ela, dependendo do tamanho dela, da escala, da proporção, eu tenho que estar bastante sensível, bastante atento a isso, pela questão de lucratividade mesmo. Inteligência de negócios, Exatamente. de novo. E muitas vezes quando você trabalha com muitos produtos, você acaba desfocando. Hoje de manhã, eu tive uma reunião de manhãzinha com um empresário, uma pessoa extremamente, assim... Ele sim controla todas as áreas do negócio, ele sabe tudo que está acontecendo e tal, uma pessoa... Mas, assim, uma pessoa extremamente desenvolvida e estudioso, né? Estudioso, sim, realmente do negócio dele. E ele estava fazendo isso. Ele falou assim, Tardes, eu não tenho plano B. Eu pego aquilo, eu entendi. Quer dizer, tudo com uma estruturação boa por trás, né? Eu entendi que é aquilo, eu entendi que é possível, eu entendi que tem público, eu entendi margem de lucratividade. É nisso, eu vou fazer até dar certo. Eu não tenho plano B, entendeu? E aí, ele falou essa questão de uma coisa. Ele falou muito isso hoje. Ele falou assim, quando eu parei de atirar para todos os lados, eu foquei em um, foi quando eu alavanquei a venda. No caso dele, a venda, né? Foi quando eu alavanquei a venda e trouxe um resultado extraordinário para o meu negócio. Né? Muitas pessoas, eu acho importante a gente falar isso aqui, se frustram por falta disso tudo que a gente está falando. Quer dizer, o negócio é bom, você é um bom profissional, você é um bom empresário até, muitas vezes, mas por falta de estruturação, por falta de inteligência ali do negócio, você se frustra. Você faz, sabe, murro em ponta de faca, e aí o negócio não dá, não flui, mas tem um momento em que você tem que parar e estruturar. Sim. Né? Na verdade, Tarsis, até esse não ter plano B me fez lembrar de uma história, né? Eu abri o meu CNPJ em fevereiro de 2019. Tinha acabado de fazer minha transição de carreira. E, infelizmente, meu pai veio a falecer em setembro de 2019. E então, assim, né, foi muito doloroso, fez muita falta. E eu lembro que às vésperas do primeiro ponto de virada, que aconteceu 5 e 6 de outubro de 2019, uma grande amiga, né, a Bruna Paula, já contei um pedaço dessa história aqui. Ela falou assim, cara, nunca te ouvi falar de plano B ou de desistir. Eu falei, Bru, não tem plano B. Para onde que eu vou voltar? Eu vou voltar pro CLT? Não vou. Eu falei, não tem para onde, não tem como, não tem porquê. Para mim, seria um retrocesso. Uhum. E não estou falando que é certo ou que é errado, mas na minha configuração, nos meus sentimentos, seria um retrocesso. E então, né, a Camila Farani usa muito essa frase que desistir não é uma opção. Então, foi onde eu procurei tudo o que eu podia para fazer dar certo. A quem eu tenho que recorrer? Quando, né, infelizmente, o evento montado, ingresso vendido, tudo engatilhado. Quando as pessoas me olharam e falaram assim, Thaís, e aí?
quer que emite uma nota e devolve o dinheiro da galera e vamos desistir? Falei, cara, meu pai foi meu maior incentivador. Eu não posso fazer isso. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que ele ia querer, é que eu fizesse isso. Então, ele foi o primeiro a falar assim, nega, faz o que você quiser, mas trabalha para você. Falei, como é que agora eu desisto? Então, não ter plano B não é que você não vai flexibilizar. Até porque nós não temos controle de tudo, né? Não, nesse cenário, se preciso fosse, eu ia fazer empréstimo para fazer o ponto de virada acontecer. Claro que sozinho eu não conseguiria, tanto que a minha primeira pergunta para as pessoas que me cercavam, eu falei, cara, eu tenho equipe? Se eu fraquejar, vocês vão me lembrar dessa conversa na beira do caixão do meu pai? Vamos. Eu falei, então, desistir não é uma opção. Então, tanto que, né, meu mantra, digamos assim, eu sou evangélica, é seja forte e corajoso. Né? Josué 1,9, que coincidentemente, uma grande amiga, a Thaís Pismel, quando meu pai ainda estava na UTI, ela me mandou. Maravilhosa, Thaís. Tá, aqui. Chorei, falei, cara, é isso. Aconteça o que acontecer, é isso. A gente tem um outro termo muito difundido hoje, muito usado, que provavelmente em 2019 talvez você nem conhecia, mas foi o que você viveu, que é a inteligência emocional. Sim. A inteligência emocional, especialmente nisso que você acabou de falar, né? Ninguém está falando de rigidez, ninguém está falando... Quando eu digo rigidez, eu quero dizer estabilidade. Não existe estabilidade. Então, assim, diante de todo esse planejamento que a gente acabou de falar, de toda essa cultura, de tudo isso que nós acabamos de trazer, imprevistos vão surgir, as coisas não vão acontecer. E eu acho que você ter um olhar positivo, aí eu gosto muito do Napoleão Hill, e ele fala muito isso, o olhar positivo, né? A atitude positiva diante, olha o que você trouxe agora, da morte do seu pai. Eu não sei o que seria pior que isso. Eu tenho meu pai e minha mãe, então eu não consigo nem passar perto da dor que você passou. É inenarrável. E eu não consigo nem imaginar, não é uma coisa que eu consigo imaginar, não consigo. Então, diante disso tudo, né? A famosa frase também do limão à limonada, você ter a percepção de sentar, respirar, ter inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, você vai gritar no primeiro desafio, você vai querer desistir na primeira oportunidade. Então, assim, e aí voltando para o olhar positivo, né? O que muitas vezes não é nem positivo, mas é o que dá para fazer diante do que está acontecendo. Adulto, né? É um olhar até adulto. E é aquilo, né, Tarsis? Eu digo muito isso para os meus mentorados. A vida, ela vai te testar. Ela vai testar seus sonhos, ela vai testar seus objetivos. Porque isso aconteceu de novo. Às vésperas do lançamento do Sucesso é Treinável, pandemia, tudo fechado. Meu tio, que era um segundo pai para mim, UTI, mesma cena, né? Porque meu pai, infelizmente, faleceu de H1N1. Então, assim, a mesma referência. Então, o meu emocional já me avisou. Tá errado, né? Pode acontecer de novo, pode acontecer de novo, pode acontecer de novo. E também, eu cheguei a pensar, né? Falei, não, deixa, não vou entregar o livro, não vou entregar o capítulo, não vou fazer. E, infelizmente, o pior veio acontecer e eu entreguei. Então, assim, claro, não sei quantas, né? Espero que, e sempre com a ajuda de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Mas quantas barreiras dessa a vida vai te convidar a transpor para perguntar assim: é o ponto de virada que você quer? Então vamos ver se você quer mesmo. É o sucesso treinável que você quer? Vamos ver se você quer mesmo. É a sua transição de carreira que você quer? Vamos ver se você quer mesmo. Porque logo após o ponto de virada, eu aceitei dar aulas num valor, assim, muito, muito, muito simbólico até, porque eu não queria voltar para o CLT. Pelo menos era um contrato de prestação de serviço. Então, foi uma forma de fazer caixa. Ninguém começa grande. Para não voltar para o CLT, eu falei, bom, eu pego umas aulas aqui, eu não estou com energia de venda, né? Porque para vender você precisa estar com uma energia boa, ninguém compra de gente se arrastando. Então, eu tive que fazer toda uma gestão para não voltar para o CLT. Então, a vida, ela vai te testar, ela vai te moer, ela vai te espremer, para ver se você quer mesmo. Porque, assim, a gente entra numa parte que eu não sei o quanto a pessoa acredita, a pessoa que está nos assistindo, né, acredita ou não nisso.
Mas eu sou prova viva também, não nessas condições que você passou. Cada um aí dentro do teu, né? Mas eu fui extremamente, e ainda sou extremamente desafiada a todo momento do meu negócio. Quando você pensa em uma coisa um pouco mais grandiosa, quando você lida com um público maior, como é no Clube Saber Mulher, eu vejo muito real isso. Quando você está ali no teu mundinho, no teu arroz com feijão, que muitas vezes eu vivi isso dentro do meu escritório, não fui. Mas você quer ver quando você expande, quando você abre, quando você faz um ponto de virada para 200 pessoas, quando você envolve tantos profissionais que foram logística, né? Logística, e também, né? Enfim, tantos profissionais que estavam lá no teu evento palestrando, pessoas humanas. Então, aí os desafios vêm. E eu percebo, Thaís, que aonde você quer chegar? Quanto mais alto você quer chegar, maiores os desafios que você enfrentarão. E, de novo, toda essa trajetória que você contou aqui pra gente exigiu inteligência emocional da Thaís. Você usou essa inteligência emocional, quer dizer, o porquê forte, aonde eu quero chegar, qual é o que eu quero entregar. É o livro, é o evento, é a mentoria pro meu mentorando. Eu vou fazer. E é acessar isso, né? Como eu disse, eu acredito muito em Deus, jamais teria passado por isso sozinha. E o teu porquê vem somado, né? As forças que você consegue acessar. O teu porquê é teu filho, então olha para ele na hora da tomada de decisão. O meu porquê então eu olhei para minha fé, eu olhei para as minhas raízes, então você precisa ter clareza do que realmente importa para você. Exatamente. E eu acho que começando por aí, a clareza, né? Sim. Aquilo que a gente falou, né? Por que você faz o que você faz? A clareza, nossa, já te leva além, você já está um passo à frente. Com certeza. Você já está além, você já está realizando. E aí, com essa clareza, aí volta tudo que a gente falou, né? Aí vem a sua verdade, aí vem aquele brilho dentro do seu negócio que o teu concorrente não tem, porque você vai ter algum concorrente nisso que você faz. E você é você, entendeu? E aí a pessoa... tem um livro que eu gosto muito, que é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que ele fala assim, que o que faz a Tarsi ser maravilhosa pra mim é o mesmo motivo que faz uma pessoa que não gosta da Tarsi falar assim, ai, que idiota, que piada tosca. Então, as pessoas... Gente, é aquele clichê, as pessoas elas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Então, por que não ser você? Exato. E não se abalar também, né, com Exatamente. isso, porque, igual você falar, um ama, um odeia, não se abalar com isso. De novo, quando você tem essa sua essência firmada, não abala, gente. Então, assim, se todas as críticas que você está ouvindo aí tem te abalado, tem te derrubado, comece a olhar para dentro. É olhando para dentro que você vai se fortalecer como empresário. Então, você vê que passa por essa esfera pessoal, né? Dificilmente a gente vai falar de empreendedorismo sem falar da tua jornada pessoal, de tudo que você viveu, de tudo que você passou, né? Porque, inevitavelmente, vai refletir lá no teu negócio, né? Tarsis, para nós encerrarmos, suas redes sociais e uma frase, onde as pessoas te encontram, né? Então, suas redes sociais e uma frase, um ensinamento, uma inspiração. As minhas redes sociais, então, é @TarsisRosa, Tarsis, T-A-R-C-S. Eu soletro, gente, porque Tarsis Né? só tem eu, né? Então, tem o Instagram, tem o YouTube. Tô colocando muito material de empreendedorismo agora no YouTube também. Tem livros lidos no YouTube, porque eu tenho uma base de livros também. A minha essência aflorou também com a leitura desses livros. Então, todas as redes sociais é Tarsis Rosa. Tem o YouTube, o Instagram e o LinkedIn também. E a frase que eu deixo e que muitas vezes eu consigo e muitas vezes eu não consigo fazer esse trabalho dentro do meu escritório como contadora, mas é que olhe para o empresário por trás da empresa e veja os seus resultados alavancarem. Eu acredito que, olhando para as suas essências, para os seus porquês, como a gente falou aqui, né? E trazendo esse movimento de dentro para fora, não tem como qualquer negócio, qualquer atividade que você exerça, você alavancar, você ter bons resultados, você estar ao lado de pessoas com o mesmo propósito, com as mesmas intenções que você. Acredito muito em parcerias estratégicas. Então, olhe o empresário por trás da empresa e veja os seus resultados alavancarem. Perfeito. Só para fechar, né, gente? A Tarsi falou de parcerias estratégicas. Esse também é um ótimo momento para você desenhar projetos e ir lá. Tarsi, tem um projeto assim, quer palestrar?
fulano, eu tenho um projeto assim, quer falar, quer somar, quer ser um influenciador do meu negócio? Então, né, aproveita esse ensinamento que a Tarsi deixou aqui e é um ótimo momento, as pessoas estão abertas a parcerias, estão querendo crescer, então aproveite para fazer parcerias estratégicas para o seu negócio, que pode ser, né, o seu grande ponto de virada de 2023. Ninguém faz nada sozinho. Então, obrigada, Tarsi, mais uma vez. Quero super agradecer, Thaís. Um prazer gigante estar aqui falando com você, falando com a sua audiência, de um tema que eu amo, que eu sou verdadeiramente apaixonada. E essa conversa tenho certeza que vai contribuir aí com muitos empresários. Então, quero agradecer também ao Estúdio Faz, sempre aqui, né, de portas abertas pra gente. Quem tem no planejamento estratégico no ano de 2023 um podcast, gravar seu curso, tirar suas ideias do papel, então o Estúdio Faz está à disposição aqui. E também a Parâmetros Seguros, nossa parceira no ramo de proteção patrimonial, empresarial, vida. Então, mais uma vez, obrigada por quem esteve aqui conosco e bora construir o seu ponto de virada em 2023. Bora. Ai, gente, desculpa.